Fala, meu lindo, minha linda. Ó, meu coração tá quentinho com vocês aqui. Tá muito maravilhoso. E eu espero do fundo do meu coração que você que está assistindo essa mensagem seja um abraço de Deus no teu coração. Que talvez o sentimento de falta que te fez vir para um vídeo como esse seja preenchido de uma maneira sobrenatural. Antes de começar essa mensagem, eu quero te pedir um favor. Você tá vendo? O povo tá pedindo. Você vê o vídeo e fica, não vou curtir. Não, mano, curte. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Entendeu? Eu não sei quanta gente tá agora nessa altura do campeonato, mas se não tiver 10 milhões ainda, irmão, pega e manda pra alguém. Fala assim, ó, se inscreve, ó, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus pra você. Amém? Então, falando em palavra de Deus, vamos pro que importa. Vamos pro vídeo. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 48, diz o seguinte: e ele disse: tem de bom ânimo, filha, pois a tua fé te salvou. Eu tô com uma Bíblia hoje que eu gravava com ela lá no começo. Essa Bíblia eu não viajo mais com ela. Eu só trouxe ela porque eu vim de carro. Porque essa Bíblia aqui é uma memória minha. Ela é toda marcada, página por página. Todos os textos que eu li milhares de vezes, porque eu precisava de socorro. Então nessa Bíblia, ela é de 1987. Ela é uma herança do meu avô que partiu para o Senhor. E essa Bíblia ficou na minha casa por muito tempo, em cima de um armário do quarto da minha mãe. Era a Bíblia dela. Mas no dia que eu mais precisei, eu corri para o quarto dela e encontrei essa Bíblia. Fui para o meu quarto e abri ela. E nunca mais a fechei. Porque uma palavra veio tão forte no meu coração que mudou a minha vida para sempre. E naquele dia eu conheci Jesus. E eu conheci um Deus que até então não tinha sido me apresentado daquela forma. E eu fiquei apaixonado. Alguém me disse: David, perguntou esses dias, quando foi que você começou a pregar? E eu de verdade não sei. Porque quando eu conheci Jesus, aconteceu um negócio comigo. Não é que eu queria pregar, é que eu não conseguia parar de falar. Alguém dizia: você está chorando demais na mensagem, cara, para de chorar, isso é emocionalismo. Cala a boca, eu não consigo. Você acha que eu queria ser aquele pregador que, olha. Mas tudo o que eu estou falando já me pegou aqui, já me rasgou por dentro, já mudou o meu interior, já mudou a minha vida. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma verdade que mudou a minha história para sempre. É maior do que eu. E aí, agora, eu sou um pregador do Evangelho. Uau, que delícia! Eu falo de Jesus para todo mundo. O problema é que eu pego gente que já foi prospectada. Sabe, já pegaram no meio do caminho e colocaram numa pirâmide.
num golpe. Apresentaram de Jesus de um jeito que era um golpe. E hoje eu abro a internet e eu fico apavorado com o tanto de golpe. É golpe em cima de golpe. E tudo em nome de Jesus. Isso me dá uma tristeza, porque eu fico pensando como essas pessoas vão conhecer Jesus dessa maneira. Sabe? Qual é a perspectiva que o mundo vai criar de Jesus a partir dessas pessoas que proclamam o Evangelho? Eu jamais vou usar um palco como esse para falar de pessoas, para falar nomes, para perseguir alguém. Jamais. Esse lugar não é para as minhas angústias fluírem, é para que o Evangelho apareça. Mas eu preciso te dizer que dói no meu coração quando eu vejo algumas coisas. Gente falando o que Jesus jamais diria, fazendo o que Jesus jamais faria, ferindo, chamando de pecado coisas que nunca foram, cercando pessoas em julgos desiguais. Sabe, esses dias eu ouvi uma palavra e eu só vou falar isso aqui. Alguém disse: se você ouve uma palavra e se sente leve, isso não é o Evangelho. E eu tô aqui, ó. Nossa. E a pessoa disse: Evangelho, quando você ouve, você fica pesado, olhando para as misérias suas. Uau. E eu tô assim: nossa, que horrível esse Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é deixar vir a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, suave. Quer dizer que Jesus disse que é leve, mas nós estamos dizendo que é pesado. É tiro, porrada e bomba. E tem gente que morre de medo do inferno e por isso se chega até Jesus. E tem gente que morre de medo de morrer e por isso serve Jesus. E tem gente que está doente e por isso que serve Jesus. E na verdade os nossos motivos sempre estão equivocados, parece. Faz um pix. Posso te falar um negócio? Nosso maior problema é porque a gente talvez não conheceu Jesus na fonte. É que às vezes a gente só conhece Jesus de quem bebeu da fonte. E as percepções de sabores às vezes são erradas. E ainda tem gente que manda mensagem para mim: se tatuagem é pecado, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Irmão, ai, cuidar da tua vida. Mas eu quero saber se... Não, eu não quero falar, porque senão eu vou começar a entrar em detalhes que vão colocar problemas. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que só tem uma forma de resolver isso: quando a gente entende que nos falta algo, que ouvir o Dave não é suficiente, que ouvir o teu pastor não é suficiente, que ouvir uma mensagem em uma segunda-feira não é suficiente. Você precisa de algo a mais. Como assim, Dave? Você está se incluindo? Exatamente, eu estou me incluindo. Eu não sou capaz de te ajudar a completar o caminho. Eu posso te ajudar no início dele, dizer: é para lá. Agora, lindo, você só vai conseguir se uma coisa acontecer com você. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Sabe o que falta para nós? Uma experiência verdadeira com Jesus, com a fonte, não com quem bebeu dela. Porque eu vou te falar, eu sou ruinzinho, eu estava perdido, já perdi. Às vezes falo umas coisas que eu fiz Deus na minha vida. Você não era crente, rapaz? E aí eu preciso: Jesus, me perdoa, pelo amor de Jesus. Ele é perfeito, ele não erra, ele conhece tudo e todos, ele te chama pelo nome, ele deu um filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Ele é perfeito, ele é
ele. Então, lindo, me esquece agora e foca numa coisa. Eu preciso conhecer Jesus na fonte. Eu preciso conhecer ele na fonte. A fonte começa aqui. Quem tem isso aqui nunca está perdido. Quem tem isso aqui nunca é enganado. Porque alguém diz, é pesado. Você abre, é leve. Está escrito. A Bíblia diz que ele vela para cumprir a sua palavra. E eu começo aqui a palavra que mudou minha vida. Isso aqui mudou minha vida. O texto que eu li é o final de uma história. Jesus olhando para uma moça dizendo, filha, a tua fé te salvou. É maravilhoso, o final é lindo, mas tem tanta coisa aqui que a gente precisa voltar. Eu já devo ter contado essa mensagem, essa história, não a mensagem, umas 30 vezes, pelo menos na minha vida. Em série, talvez umas 4. Mas nunca me canso. Porque agora o final é outro. Olha aqui. A Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. Fluxo de sangue, aquele negócio que a mulher tem. É porque eu não sabia no começo, eu tive que... Verdade, quando Jesus não sabia, aí a minha esposa falou, é isso aqui. Eu falei, pronto, então é uma mulher difícil de lidar. Uma mulher que tem TPM. Quem é mulher sabe, não é fácil, é 5 dias. Que é só o sangue de Jesus tem poder para aguentar. E tem mulher que tem a TPM, que é os 5 dias antes do negócio desandar. Quer dizer, desanda para nós 5 dias antes ainda. E essa mulher não tem isso 10 dias, não tem 7, ela tem 12 anos. Pronto. Essa mulher é doida, irmão. Essa mulher deve ser maluca de pedra. Porque ter isso no tempo desse tempo histórico aqui da palavra era muito pior do que agora. Quem tinha isso era impuro. Então não podia estar em lugar público, não poderia encostar em ninguém, não poderia cozinhar para ninguém, não poderia abraçar ninguém. Estava condenada a uma impureza que a cerceava de alcançar, de tocar, de abraçar, de amar, de se sentir amada. Essa mulher é um caos. E aí a Bíblia diz que tem um homem na cidade chamado Jesus. Só que Jesus tinha uma galera que andava com ele, a galera que queria milagre, que estava interessado em ver o que ele ia fazer. Tinha os que estavam buscando motivo para condenar ele. Tinha os religiosos, os fariseus, e cada um dizia uma coisa sobre ele. Um dizia, ele é um falso profeta. Outros diziam, ele faz milagres. Outros diziam, ele está se achando. Que não espere que Jesus era unânime. Jesus era perfeito, unânime não. Perfeito ele era, mas na perfeição de Jesus irritava mais do que qualquer outra coisa. Foi perseguido, humilhado, maltratado. E esse era o cenário do enredo que cercava Jesus. E dentro disso tem uma mulher que tem uma doença e que concebe dentro dela tocar em Jesus. E ela diz, se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. E aí a Bíblia diz que essa mulher tem um grande problema: chegar até Jesus. Porque para chegar até Jesus, ela vai ter que romper com uma multidão, que se ela falar o que tem, ela vai ser escorraçada do meio da multidão. Se ela revelar o que ela passa, ninguém deixa ela chegar perto. E às vezes é muito isso que acontece. Tem muitos perdidos que não chegam até Jesus, porque o clube dele não deixa. Você não pode. Você não se encaixa nos padrões. Você não usa a roupa que a gente usa. Você não penteia o cabelo da gente do jeito que a gente penteia. Você não pode. E aí vai ter um outro clube que vai dizer: você pode fazer o que você quiser, não precisa fazer nada. Quer dizer, tá cheio de confusão no meio dessas informações. Alguém diz: você não pode nada. O outro diz: você pode tudo. E tá tudo errado. E essa mulher está, sabe,
a uma multidão de Jesus. Então, para ela conhecer Jesus, ela vai ter que romper a multidão. Ela vai ter que passar pelo meio. E a Bíblia diz que é isso que ela faz. Ela ignora. Ela se esconde, ela se abaixa. Imagina a cena, ela indo rapidamente por baixo da visão de todos. E ela consegue chegar até Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega em Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus. E imediatamente ela é curada. Preciso de 10 irmãs para celebrar isso. E aí, se você moça que está me ouvindo aqui, irmã, senhora, tia. É que tem tia aqui também, eu estou feliz. Olha, você tem uma velhinha maneira no meio. Você veio. Conheceu pelo YouTube? Que é isso, hein? Conectadaça. Mas aqui, se você está 12 anos com um negócio desse acontecendo, você é curado, o que você faz? Essa mulher não. Essa mulher faz. Porque se ela gritar, a multidão acaba com ela. Porque se ela gritar, a multidão descobre ela. Então ela conheceu Jesus, mas ainda não conheceu de maneira plena. Ela conheceu uma faceta de Jesus, o Jesus que cura, mas ela não conheceu Jesus por completo. Eu vou te falar, lindo, tem gente que não conheceu Jesus por completo, e vai demorar muito. Eu também não conheci, mas tem gente que conhece só uma faceta de Jesus, só uma. Tem uns que conhecem, ele é um justo juiz. E aí tem gente que morre de medo, mas esquece que ele é o nosso advogado. Só que não conhece a outra parte. Então só é apresentada uma, vive dentro de um cabrestinho. Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele está me julgando, ele está me olhando. E aí tem um que conhece só uma faceta, o amor, mas esquece que ele é um pai justo também. E aí, whatever you're doing, faz o que você quiser. O papai é um bobão. Ele é o pai. E pai que é pai bota caráter no filho, sabe, corrige porque ama, cuida, zela. E aí tem outros que tem outras vertentes. Ou seja, parece que a gente pega só um negocinho e isola do todo. Jesus é muito mais. E a mulher conheceu só uma faceta de Jesus. Ela tocou, foi curada e estava bom. Só que Jesus não. Jesus para. Jesus parou do nada e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Todo mundo começa a dizer: eu não toquei no Senhor. Todo mundo se afasta. Eu acho que eu tenho um pouco de problema. Se eu estou no meio, eu digo: fui eu. Eu sou muito curioso, eu quero saber o que está rolando. Fui eu. Ele fala: não foi. Pois é, pensei que foi, mas... E a Bíblia diz que tem uma mulher escondida, tentando passar desapercebida. Quando entendendo que não conseguiria, e eu estou ocultando a parte do Pedro, que deu uma bronca, e Jesus dizendo: como assim? Alguém te tocou se está todo mundo te tocando? Bom, outro dia a gente fala do Pedro. Vamos falar da mulher. A mulher tem uma visão de Jesus, tá? E a visão de Jesus dela é a visão do religioso, do fariseu. Então quando Jesus diz: alguém me tocou, ela sabia que pela religião ela não tinha direito de tocar em Jesus. Ela sabia que aquele homem era santo e que ela não era. Então ela não tinha direito de fazer o que ela fez, porque ela só conhecia uma faceta de Jesus. E a religião é que tinha filtrado, o fariseu é que tinha filtrado. Então a Bíblia diz que ela estava tremendo de medo, assim, tremendo de medo, caída no chão. E ela diz: fui eu. E ela diz, que bonitinha, ela diz: mas eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla do teu vestido. Eu toquei em você, eu encostei só na orla do vestido seu. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso, eu sei que eu não sou digna, então eu quero que o Senhor saiba que eu me coloco no meu lugar. Eu não encostei no Senhor, eu só encostei na orla do teu vestido.
tá todo mundo assim, ó. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Porque Jesus é muito maior do que uma religião, é muito maior do que um dogma, é muito maior. Jesus escuta, lindo, Jesus está acima da nossa religião, Jesus está acima da nossa pequeneza, Jesus está acima da gente, está muito acima, muito, sabe, não tenta colocar Jesus numa caixinha porque ele não cabe, não tenta colocar Jesus dentro de um buraquinho porque ele não cabe, irmão, ele é maior do que tudo. A Bíblia diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés e ele pega a terra com a palma da mão. A Bíblia diz que o vento, o mar o obedece, irmão. Quem somos nós para dizer que o todo é o que eu conheço? Não, Jesus é muito mais. Só que agora eu preciso resolver o problema da mulher. Aqui eu tenho um conflito, porque tudo o que a gente vai aprender sobre Jesus dentro dessa expectativa aparece aqui, porque nós somos seletivos, nós escolhemos quem chega perto, nós escolhemos quem se afasta. A gente é que escolhe. Então a nossa perspectiva, Deus ama como a gente ama, Deus opera a justiça como a gente opera. E existe uma expectativa na multidão, na mulher. A mulher já tem a expectativa clara. Ela pensa: eu vou ser escorraçada. A Bíblia diz que ela está tremendo de medo, sabe? E eu vou te dar uma aspa. Eu tenho meu filho, o Noah, meu segundo. Ele tem 2 anos, mas ele é muito inteligente. Com o João e com o Noah, eu fui mais rígido, porque tinha muito medo por conta das viagens e queria ser mais presente possível mesmo viajando. Então sempre quando estava com eles eu era mais, sabe, corrigia muitas coisas pequenininhas o tempo todo. E eles têm muito respeito por mim, me honram demais. Só que quando veio a Serena, acabou o machão, irmão. Acabou. Quando eu vi que a Serena ia nascer, que nem brigar eu não conseguia, na barriga, porque um dia ela estava mexendo muito, e a minha esposa fala: briga com ela, fala para ela parar de mexer tanto. Aí eu falei: para, filha. Aí a minha esposa falou: tá vendo? Você não vai conseguir fazer igual com os garotos. Irmão, dito e feito, o que eu tive que fazer? Tive que arregar. Dei uma segurada na rigidez dos garotos para nivelar, para não ter nenhum problema. O meu papai ama mais a Mana do que a gente. Bom, nivelei. Só que dentro desse nivelamento ficou as memórias. E o meu filho Noah, esses dias eu fiquei muito triste, porque em algum momento me pareceu que ele tinha mais medo de mim do que amor. Para mim foi muito pior ele sentir isso do que ter me desobedecido. Ele fez xixi na calça. Ele acordou chorando, dizendo: papai, eu não vou fazer mais, papai, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais. E ele me olhou aquele dia todo, ele dizia: papai, eu não fiz xixi na calça, papai, eu não fiz xixi na calça, e aqui me deixou. O que eu fiz com meu filho? Que ele tem mais medo do que amor por mim. E eu entendi que uma faceta apareceu mais do que a outra em algum momento, e foi por bastante talvez. E aí chegou no final do dia, eu chamei ele para conversar, e ele é muito inteligente, sentou na minha frente e falou: papai, eu não vou trazer mais. Papai vai brigar comigo? E eu falei: não, filho, pai não vai te castigar. Aí eu falei para ele isso aqui: o pai já teve 2 anos, e o pai sabe o que você sente. Foi uma das conversas mais legais que eu tive com ele, porque ele ficou assim: o papai já foi pequenininho? O papai já foi bebê? Sim. O papai já fez xixi na calça. E ele: o papai
E o vovô Bigô? E aí eu falei para ele: filho, eu quero que você entenda. Quando você cometer algo de errado, e vai acontecer, você não precisa ter medo do papai, mas deixa o papai te ajudar a resolver o problema. Fala com o pai. Fala para mim: pai, eu fiz xixi na calça, me ajuda, eu não quero fazer mais. O papai vai te ajudar. Como que a gente resolve? Conversando, filho, conversando. O papai vai conversar com você, conversando. E isso agora entrou na cabecinha dele. Quando eu falo com ele: filho, ele falou: papai quer conversar? A minha luta é que o amor seja sempre maior do que qualquer outro sentimento com meu filho. Agora, você acha que Deus é o contrário? Sabe o que Deus fez para que a gente nos sentíssemos amados, salvos? Ele não fez de longe, tudo que fez foi de perto. A Bíblia diz que o Filho desceu, suportou tudo o que a gente suportou. A diferença é que Ele nunca pecou. Mas tudo que você vive, Ele já viveu. Ele sabe na pele o que você sente. Por isso a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas se animem, porque eu já vivi isso tudo e venci. Sabe, não é um evangelho que tira Jesus do nosso meio, não é, coloca no centro. A gente olha para Ele e diz: o Senhor sabe, mas eu preciso de ajuda. A mulher, ela não conheceu Jesus ainda, então o medo dela é muito maior do que o próprio resultado da cura. Ela está tremendo de medo, e a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz uma palavra só: filha. Sabe qual é o louco? Não tem o nome da mulher na Bíblia. Não tem o nome dela. Não é Lúcia, não é Esther, não é qualquer nome. A gente só sabe duas formas o nome dela. O primeiro é o autor contando: é a mulher do fluxo de sangue. E a segunda é Jesus dizendo: é a minha filha. E só quem é pai sabe o peso que carrega essa palavra: filho. A palavra filho, ela desarma o disjuntor, ela faz assim: puff, filho. Eu acredito que quando Jesus falou filha, provavelmente ela tenha parado de chorar na hora, porque ela chegou pensando que era só uma mulher desqualificada e que não podia ter tocado nele, mas descobriu que o homem que cura também era o pai dela. Até o 23 de abril de 2009 eu pensei que o Deus que eu servia era um Deus distante. É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus dos meus avós. Mas o dia que eu dobrei o joelho dentro do meu quarto, garoto, 19 anos, chorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, se ainda tem esperança, eu quero que o Senhor fale comigo. E naquele dia eu descobri que não era o Deus dos meus pais, era o meu Deus, era o meu amigo. E Ele responde oração. E Ele me respondeu: por que você está falando tudo isso, Dave? Porque é isso que eu quero que quem me ouve viva. Que independa do que eu fale, mas que tenha a sua própria experiência com Jesus. Porque quem conhece Jesus de verdade não tem a sua identidade confusa, não tem visão equivocada sobre Jesus. Pelo contrário, é apaixonado por Jesus. E porque eu vou te falar um negócio: não tem, escute bem, não tem como conhecer Jesus de verdade e não se tornar louco por Ele. Não tem. Como assim? Ele me explica. Jesus é assim: quanto mais você conhece, mais apaixonante fica. Quanto mais você acessa, mais você quer.
por isso que o segredo está em conhecer Jesus, não pelo que os outros me dizem, mas por quem Ele é. Essa mulher chegou através de Jesus para ser curada, mas saiu dali adotada. Tocou em Jesus, Jesus disse: não, filha, não, relaxa, filha. Ela estava assim, ó, fez. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Só tem um detalhe: Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Como podia ter salvo alguém? Muito simples. O nome disso é herança. Tudo aquilo que é do pai já é do filho. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Ele está dizendo: você é minha filha, meu bebê, tudo que eu tenho agora já é seu. Você pode viver a vida inteira sem conhecer Jesus de verdade, com facetas apresentado em uma mensagem e outra, mas o dia que você conhecer Jesus, você vai entender que nunca precisava de nada. Tudo que você precisava tinha nele. Jó, quando termina a experiência, diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A oração de hoje tem um motivo. Eu quero que essa oração seja ecoada pelo nosso país e fora dele. Você não vai terminar essa mensagem dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero alguma coisa. Jesus, eu... Não, diga: Jesus, eu preciso te conhecer mais. Jesus, se revela a mim. Fala comigo, papai. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Aonde você estiver, se você puder dobrar os joelhos, se não puder, feche os olhos e diga: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Jesus, tu é muito maior do que as pessoas dizem. Tu é muito mais incrível do que a religião nos pintou. Tu és soberano, poderoso, mas eu quero te conhecer. Eu, Jesus, eu sou pequenininho, eu sou frágil, mas eu estou te pedindo como um filho: se revela a mim. Me deixa sentir o cheiro do teu perfume. Me deixa abraçar. Me deixa sentir a tua presença. Me deixa te conhecer mais, Jesus. Senhor, nessa palavra, constrange com o teu amor, constrange com a tua presença, Espírito Santo. Aquece de um jeito que só o Senhor pode fazer. Tu é muito mais do que uma sensação. Tu é muito mais do que uma fala bonita. Tu é muito mais do que uma frase de efeito. Tu é muito mais do que um mito para alguns. Muito mais do que uma teoria. Tu és a verdade e a vida. Tu és o único caminho, Jesus. E a gente só quer uma coisa: te conhecer mais e mais. Porque quanto mais nós tivermos de ti, mais plenitude haverá dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
milhares de pessoas.